A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 4. Vem comigo. Nós vemos algo novo aqui, né? A nota de observação que aparece embaixo de Salmo 4 é para o mestre de música ou ao mestre de canto, depende da Bíblia que você está lendo. E este ao mestre, nessa referência, ela acontece 55 vezes no livro de Salmos. E vai aparecer também em Abacuque capítulo 3, verso 19. E, aliás, o Selá, que nós vimos no Salmo de ontem e que também aparece no Salmo de hoje, se você estiver lendo na Revista e Corrigida, ou aparece como pausa na NVI. Eu não mencionei isso ontem, mas se você gosta de saber, isso vai acontecer, nessa palavra Selá vai aparecer 71 vezes no livro de Salmos e também vai aparecer 3 vezes no livro de Abacuque. Interessante ver que, como eu tinha dito para você, essa ideia de um texto em forma de música, né, em forma de poema, realmente era escrito, primeiro expressando o sentimento do coração, né, que é o que Davi está fazendo aqui, é o que ele vai fazer nesse salmo, por exemplo, mas também num formato de música, ele estava compondo algo para ser cantado diante de Deus, não somente naquele momento em que estava sendo produzido, né? Ele não estava simplesmente escrevendo uma oração como algumas pessoas fazem. Eu não sei se você sabe, mas enquanto algumas pessoas oram e falam com Deus, com palavrinhas, algumas pessoas têm o hábito de escrever as suas orações, e tudo bem. Mas as orações de Davi eram escritas para expressar o seu sentimento, mas também viravam música, né? Eram músicas que iam ser cantadas em outros momentos para expressar o sofrimento ou a declaração de fé de outra pessoa. E é exatamente isso que nós vamos ver neste salmo, né? Davi, ele vai lamentar, ele vai pedir o socorro de Deus. Não temos certeza pelo texto se o Salmo 4 ele é também referente ao momento que Davi estava vivendo no Salmo 3, né? Quando ele estava ali no meio da revolta, da traição de Absalão, da traição do povo, da traição daqueles que estavam junto dele, enquanto ele era rei. Mas, embora não tenhamos certeza se era o mesmo momento, nós vemos também no Salmo 4 um momento de bastante tristeza, né? Davi ainda está angustiado, né? Ele tem contado com o Senhor para ajudá-lo, mas a verdade é que ele tem passado lutas. E esse mestre de canto, né, o mestre da música, como nós vemos, ele aparece, como eu te disse, 55 vezes nos Salmos e sugere-se, né, supõe-se que havia uma coleção desses poemas que eram selecionados para esse chefe dos cantores. Talvez canções que eram separadas para ser cantadas em momentos especiais, né? Bom, seguindo a leitura, é um salmo de Davi e eu vou lendo e vou parando para fazer as observações. Não vou dizer como eu vou fazer isso, porque de repente eu faço diferente. Porque quando eu estava lendo e grifando, eu li mais de uma vez esse salmo, eu pensei, Deus, quantas coisas lindas temos para aprender com Davi aqui e com o teu Santo Espírito. Vamos lá? Bom, primeiro, Davi começa pedindo, né? Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Versículo 1 já diz que Davi, parte A, né? Já diz que Davi estava clamando, né? Como estava Davi? Clamando. E o que ele fala a respeito de Deus? Deus é quem traz a justiça sobre ele. Então, Davi sabia que ele poderia até fazer algumas coisas humanas para tentar remediar a situação, porque se ele estava clamando, provavelmente é porque estava passando por um momento difícil, mas quem traria a justiça é Deus. Deus é aquele que faz a justiça. Continuando o versículo 1. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, aqui sim vemos como estava o coração de Davi. Davi estava angustiado. E a palavra aqui para angustiado, meus queridos, significa, no hebraico, a ideia de você estar preso num canto apertado. Então, como estava Davi? Angustiado, exprimido, sem saída, sem ver uma alternativa, humanamente falando, né? Mas ele vai dizer no versículo que Deus é quem dá o alívio. Ele está pedindo, dá-me alívio da minha angústia. Ou seja, quem é que pode livrar ele desse canto apertado?
é o Senhor, aquele que tem misericórdia dele, e mais uma vez ele vai afirmar que Deus escuta a oração, porque aquele que fez os ouvidos escuta, né? O Senhor, ele não é surdo. Versículo de número 2. Aqui ele vai falar das pessoas que estavam se levantando contra ele. Ele diz assim: até quando vocês, ó poderosos, e eu estou lendo a versão da NVI, tá bom, pessoal? Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Então a gente observa que as pessoas que estavam contra Davi eram poderosos, tinham poder, tinham autoridade. E o que eles estavam fazendo com Davi? Eles estavam desonrando Davi, né? Ultrajando a sua honra. Eles estavam mentindo a respeito de Davi. E observe que aqueles que estavam fazendo isso, mentindo e desonrando Davi, eram pessoas que, de acordo com o que Davi fala, eram poderosas. Então, se aplica nas nossas vidas, né? Quando nós estamos numa situação de aperto e as pessoas que estão nos apertando têm mais poder, estão mentindo, estão falando de nós coisas que não são verdade e estão nos desonrando, nos entristecendo, né? Vamos ver o que Davi fez nessa situação e vamos aprender com ele o que fazer se estivermos na mesma situação. Aí, Davi vai fazer uma declaração no verso 3, após aquela pausa, ou o tal do selá, que aparece dependendo da versão bíblica que você está lendo. O verso 3 fala assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Então, aqui Davi, ele vai afirmar quem Deus escolheu. Deus escolheu o piedoso. Continuando o versículo: o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Então, esse versículo quer dizer para nós que Deus, ele sabe quem são as pessoas que ele escolheu para estar no lugar que ele as colocou. Então, ainda que hajam muitos se levantando contra essa pessoa, Deus a escolheu, né? E o Senhor, ele vai ouvir. Davi estava oprimido e angustiado, apertado, mas ele estava invocando. Então, quando ele invocasse, o Senhor o ouviria. Verso 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. É como se Davi, ele virasse para nós, que estamos lendo o Salmo, ou para aqueles que queriam ouvir esta canção durante, né, os longos anos em que essa canção foi entoada, e fosse dizer: você, quando vocês ficarem irados, não pequem. E quando vocês forem deitar, pensem no problema, reflitam sobre isso e se aquietem. Não pense no problema no sentido de ficar tramando, né? Quando a gente está ofendido com uma coisa, a gente fica pensando: não, porque eu devia ter respondido tal coisa. E aí você fica amargo, né? Porque você pensa na melhor resposta só depois que a discussão já aconteceu. Não é isso que Davi está falando. Ele não está falando para você ficar pensando no problema deitado e ficar mais amargurado. Ele vai dizer assim: se aquiete. E por que ele vai dizer se aquiete? Porque quem é que traz justiça? Versículo 1 diz que o Senhor traz justiça. Então, se você está passando, se eu estou passando por um problema que nos tira a paz, que nos tira a quietude, se nós estamos com raiva, né, se nós estamos irados, como diz o verso 4, calma. Primeiro, não venha agir precipitadamente. Não faça nada que você vá se arrepender depois. Coisas ditas, né, palavras ditas e coisas feitas, decisões tomadas no momento da ira, depois nos causam um problema ainda maior, porque retirá-las é muito difícil, em alguns casos é até impossível, somente a Deus, né, que pode todas as coisas. Então, aqui Davi vai nos aconselhar: medite nisso, reflita, mas aquiete-se. E eu não sei você, né, mas já bombou na minha cabeça rapidinho Efésios 4:26, em que Paulo vai dizer para nós, né, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, antes de dormir, resolva o problema. E se você não pode resolver o problema, medite com o Senhor antes de dormir e aquiete-se. Entregue ao Senhor a sua oração, ore por aquele que te fez mal, perdoe aquele que está causando essa ira no seu coração, coloque aos pés do Senhor Jesus, né, aos pés da cruz, a sua dor, a sua tristeza e aquiete-se. Fique quieto, acalme-se. Esse é o conselho de Davi. Verso de número 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Duas coisas. Para o povo da época de Davi, quando ele dizia ofereçam sacrifícios, o povo entendia do que se tratava. Eram sacrifícios previstos, né, pela lei de Moisés que o próprio Senhor ensinou. E confie no Senhor. Hoje, nós não oferecemos mais sacrifícios.
Então, a nossa confiança no Senhor, ok, fácil compreender, mas quais são os sacrifícios que Deus quer que a gente ofereça? Né? Os sacrifícios do Senhor são os lábios que confessam o seu nome. Os sacrifícios do Senhor são a nossa oração confiando nele, declarando que ele tem o senhorio e o poder sobre todas as coisas. Né? Os nossos sacrifícios podem significar também nós fazemos morrer a nossa carne, a nossa razão, o nosso direito, né? Quando somos muito pessoas que, quando nos comportamos como pessoas que queremos sempre o certo, o justo para nós, que você não aceita sofrer o dano, muitas vezes nós somos pessoas que acabamos enfrentando os problemas de uma maneira um pouco distinta daquilo que Deus deseja que a gente faça, sabe? Buscando a nossa justiça própria, buscando aquilo que nos pertence, aquilo que é nosso direito, enfim, aqui Davi vai dizer, faça aquilo que você tem que fazer, né? Os seus sacrifícios, faça a sua parte e confie em Deus. Você não é senhor da vontade do outro, né? Você não pode controlar o que o outro pensa a seu respeito, você não pode controlar as decisões do outro. Então o que você faz? Faça a sua parte, cumpra, ofereça os seus sacrifícios e confie no Senhor. É isso que Davi vai dizer para nós. E aí, versículo 6, ele diz, muitos perguntam. Então, olha só o que ele estava ouvindo, quais eram as perguntas que ele ouviu. Ele diz, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Então, eu começo a imaginar que Davi estava aqui vivendo uma situação difícil, angustiado, apertado, né, gozando o alívio somente da parte de Deus. E ele estava ouvindo pessoas ao lado dele perguntando, e aí, quando que as coisas vão melhorar? E aí, já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Me lembra do burrinho do filme do Shrek, né? Já chegamos? Já chegamos? E ele ali, à frente da situação, né, lidando com os seus problemas pessoais, de repente emocionais, e ainda tendo que escutar. Quem vai nos fazer desfrutar o bem? Bom, Davi tinha uma resposta para isso, né? Ele diz, faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. O que significa isso, meus irmãos? Ele estava pedindo, Deus, demonstre para nós o teu favor. Senhor, nos dá a saída, né? Ou eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi estava dizendo, Senhor, vem de ti. Vem de ti. Né? Quando as pessoas perguntavam, quando as coisas vão melhorar? Só o Senhor sabe, né? O Senhor pode resplandecer sobre nós a luz do seu rosto e dissipar as trevas que estão ao nosso redor. Quando tudo está escuro, quando a escuridão não está somente do lado de fora, mas principalmente dentro de nós, o Senhor é aquele que pode dissipar as trevas. Glória a Deus por isso. E aí Davi vai falar do que Deus fez nele. Verso 7. Encheste o meu coração de alegria. Só um momento. O começo do Salmo começa a dizer que Deus é aquele que dá alívio à angústia. Então, Davi estava angustiado, mas ele reconhece que o Senhor é quem dá esse alívio, é quem tira ele desse lugar apertado. E agora no verso 7 ele vai dizer, encheste o meu coração de alegria. A alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Então, aqui Davi mostra porque que ele é um homem chamado como homem segundo o coração de Deus, né? No meio do problema, sendo apertado pelas pessoas, ainda não visualizando a resolução dos problemas, Davi diz que Deus coloca no coração dele uma alegria que independe das circunstâncias, independe das pessoas, e é uma alegria maior do que aquele que tem a provisão e o vinho, né, que significa ali a alegria, talvez, né? Uma bebida que era consumida com este fim, né? De trazer alegria. E Davi vai dizer, ainda que eu não tenha o que eu tinha, ou ainda que eu não tenha o que eu quero, o Senhor me dá a alegria. Ele enche o meu coração de alegria, né? Encheu a medida, né? A ponto de transbordar aqui nesse salmo. E aí ele vai afirmar no versículo 8 uma coisa muito parecida do que ele falou em Salmo 3, verso 5. Ele diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E esse logo, né, logo adormeço, significa deito e durmo rapidão. A tradução, o rapidão é por minha conta, mas deito e durmo rápido, né, imediatamente.
está dizendo que Davi realmente gozava de uma confiança tão grande em Deus, que ele era capaz de, apesar de todos os problemas que ele estava enfrentando e situações ainda não resolvidas e respostas que ele ainda não tinha visto, né? Ele conseguia confiar, porque ele estava seguro em Deus. A minha palavra para você e para mim, nesse dia que, em nome de Jesus, eu e você, nós sintamos da parte de Deus esta segurança nele, na segurança do seu poder, na segurança de que ele tem o controle, e que quanto mais nós conhecemos o Senhor pela palavra, quanto mais você e eu lemos, quanto mais você e eu vemos o que Deus fez na vida de Davi, de Moisés, de Elias, de Eliseu, né? Quanto mais de Paulo, quanto mais nós vemos a mão de Deus agindo através da palavra, e a gente possa testificar isso na nossa vida, né? De tudo que o Senhor tem feito e faz na nossa vida, que a gente possa sentir essa segurança. E quando vier a má notícia, quando vier aquela situação que foge do teu controle e do meu, que nós possamos, em nome de Jesus, meditar assim na situação, mas nos aquietar, orar, colocar diante de Deus, confiar e descansar, porque Ele é aquele que tira você e eu do lugar estreito, Ele é aquele que nos traz a paz e enche o nosso coração de alegria. Que o Senhor encha o seu coração de alegria neste momento. E eu te espero no Salmo de número 5, em nome de Jesus. Deus te abençoe.